Isso aí, bom, direito imobiliário, né, nessa percepção de fraqueza de algum dos lados, ele apoia essa pessoa, talvez eu vou dar um exemplo que vocês me corrijam se eu estiver errado, né, a sensação que a gente tem lá, levando para a lei do inquilinato, né, que apoiaria não a parte proprietária do imóvel, né, o inquilino. Tem essa situação numa situação de compra e venda? Olha, Paulo, o que a gente tem tecnicamente, por ser um contrato bilateral e fugindo um pouco dessa situação mais emocional, de angústia, preocupação com a compra e venda mesmo, tecnicamente, o que a lei prevê para garantir que tanto a prestação, o pagamento, contra a prestação, a entrega do bem seja feita, é o sinal. Então, a parte dá o sinal e, se eventualmente a parte que desistir, vai perder esse sinal. Então, o apoio legal que a pessoa tem para se proteger num contrato, sem dúvida, é o sinal. Tá, agora, só uma coisa que talvez não tenha ficado claro para mim. Esse sinal ele é perdido numa rescisão sem justa causa, né? Acredito eu. Exato. E também estabelecido nesse instrumento, né? Tipo assim, olha, se os documentos que você me apresentar do imóvel ou os seus tiverem ok e você desistir, comprador, você vai perder teu sinal. Agora, eu não vou perder meu sinal se você me apresentar algum impedimento que me faça comprar um imóvel. Certo, né? É uma desistência imotivada, que pode ou não estar prevista no contrato. Mesmo se a desistência estiver prevista no contrato, esse sinal ainda pode ser perdido, dependendo de qual a natureza que foi estabelecida. Legal, não sabia disso, isso é importante. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Né? O interesse das partes, a importância daquela negociação, os valores envolvidos, as condições do imóvel, tudo isso faz a gente pensar minuciosamente em cada cláusula, para atender às necessidades de cada situação específica. Porque acredito eu assim, né, se de repente eu entendo, né, que risco é uma coisa muito subjetiva, né, o que é risco para mim pode ser, não é para outra pessoa, né, então talvez nós estamos premiando nessa situação, né. Também. E de repente você, sei lá, acha alguma coisa que para você é risco zero e o teu advogado não está entendendo que tem colocação de risco, e a outra pessoa se apoia nisso para falar, eu quero desistir, usando esse pilar para se apoiar, talvez, uma decisão outra dela. Né? Exato. Eu acho que tem que entender isso mesmo. Um bom exemplo disso, às vezes, a pessoa que está vendendo o imóvel, eventualmente tem uma execução, por exemplo. E o valor é ínfimo perto do valor da negociação. Ou seja, essa execução apontada numa pesquisa não é justificativa para a desistência do negócio. Então, eu tenho lá uma execução de R$1.000 comercializando um imóvel de R$2 milhões. O que é isso? Né? Que parcela de importância tem essa execução? Né? O que a gente está falando aqui é do arrependimento puramente, né? Tá. Então, a partir do momento que a proposta é aceita, o negócio está selado. Então, se há o arrependimento, aí que a gente fala da perda do sinal ou a devolução em dobro, depende de quem se arrepende. Isso é uma outra coisa, né? Que assim, nós corretores, consultores, né, a gente precisa aprender meio que entender esses termos, né? O que a gente fala de desistência e arrependimento são duas coisas que tem que ser bem entendidas né, no contexto geral, né? Então é importante, eu gosto de ouvir sempre as palavras novas e tirando o vocabulário normal que o nosso mercado está acostumado a trabalhar, mas é isso aí, o arrependimento do Bruno foi bem colocado. Bom, algum dos lados tem alguma preferência para eleger a minuta do contrato ou o compromisso? Então, sobre a eleição da minuta, a gente entende que é um momento delicado, porque principalmente o compromisso de compra e venda gera a faculdade da parte exigir aquele cumprimento. Então, existe a necessidade dos tópicos estarem muito bem estabelecidos e definidos, em que pese não existir a
a imposição de que a minuta seja feita pelo comprador ou pelo vendedor, a gente sempre orienta que ambas as partes estejam assistidas e saibam exatamente o que elas estão assinando, porque aquilo é uma prévia ao contrato principal, é um pré-contrato. Então, ele tem que refletir o que vai estar no contrato. Então, não existe a necessidade de que alguém faça, mas existe a necessidade que ambas as partes estejam cientes de tudo aquilo que foi colocado naquele documento. Entendi. Que reflita exatamente a vontade pactuada no momento ali da negociação. Eu vou me permitir, talvez, a gente, acho que é onde que talvez esclareça um pouco bastante essa situação. Muitas vezes, né, a gente vê, eu mesmo já me acometi desse erro, da gente passar os processos, né? Assim, a gente tem que entender, né, do nosso lado, que existe uma logística. Vamos falar que a logística da entrega da venda do imóvel, ela tem que seguir os passos. Não adianta a pessoa sair com uma minuta se ela não fez nenhuma proposta. A proposta é a estrutura da minuta. Então, já aconteceu comigo lá no passado muito, né? Você com a vontade de fazer aquele negócio, você já dispara as minutas para as partes, achando que você tem essa prerrogativa, talvez, e aí fica aquele duelo, você com a pessoa, você com o advogado. Então, assim, eu acho que assim, tem que entender direito, né, como é que funciona toda essa estrutura, porque para a gente lá também passou a funcionar muito transparente, muito claro o processo para nós, sem ter essa chateação, né? Acaba um incômodo, né? Se torna um incômodo a venda do imóvel. Quando a gente entendeu quais eram os passos do processo, né? Então a gente nunca vai falar de minuta se eu não tiver uma proposta ali onde que me esclarece tudo que eu vou ter que colocar nessa minuta. E é para e passo. Complementando o que o senhor falou aí, depois que elegeu esse documento, se disparar para as duas partes no mesmo momento, não vai ter problema, porque elas já estão na mesma linha de comunicação. Perfeito, perfeito. Até porque os instrumentos, os contratos têm termos e formas de se escrever, termos técnicos, jurídicos, que muitas vezes as partes não entendem. Então, chegar a uma minuta sem um esclarecimento prévio é conflito, com certeza. Primeiro a gente tem que entender que as partes estão ali porque têm vontade. Uma tem vontade de vender, a outra tem vontade de comprar. E depois é só conjugar os interesses. Eu quero vender por tanto e eu aceito comprar por tanto ou nessas condições. Essa conjugação prévia, ela é fundamental, porque mesmo que eles não entendam algum termo técnico na minuta, esclarecer fica muito mais fácil, porque a vontade está ali registrada e expressa no contrato. Olha, eu vou dar talvez alguns passos para trás desse tópico que nós estamos falando aqui. Eu acho que isso tem muito a ver na captação do imóvel, né? Quando você capta um imóvel, quando você tem esse imóvel disponível para venda, lá no passado com a gente percebia que essa pessoa realmente não queria vender no momento quando estava no contrato. Então, essa percepção de se realmente essa pessoa quer vender, fora outros complementos a toda essa captação, tem que estar entendido pelo consultor. Porque eu já peguei muitos casos onde que a pessoa usou o instrumento para depois eu entender que ela não queria vender o imóvel dela. Então isso faz todo sentido o que a senhora está falando, a doutora está falando, porque eu acho que tem que ser um passo para trás. Quando chegar para vocês, esse sentimento de venda, porque muitas vezes a hora que a pessoa pega no contrato e fala, putz, realmente eu vendi, e não era isso que eu queria, para ela dar um passo para trás, é muito fácil, muito rápido, e aí é uma frustração geral, né? Para todo mundo. E é uma atitude de respeito, né, de transparência, porque se o negócio for feito de forma transparente e respeitando esses sentimentos, essas vontades, e a lei, obviamente, tudo dá certo. Bom, tem várias histórias aqui para a gente contar, mas senão a gente vai ficar... Fica para os próximos. As histórias ficam para o café. Ficam para os próximos. Bom, próxima pergunta, próxima dúvida, né? Não é pergunta, isso aqui não é uma sabatina, né, doutor? Sem dúvida. Existe um negócio 100% garantido? Não existe.
o que a gente deve ter em mente é que sempre a gente deve tomar cuidado na aquisição de um imóvel. Então, pode ter situações que acarretem perda do imóvel em razão de fraude ou de evicção. Então, no momento da aquisição, é fundamental a gente tomar os maiores cuidados possíveis para a preservação desse negócio. Evicção, vamos falar disso depois pontualmente, hein?